Arte e política, arte conceitual e a política. Essas imagens são das obras da artista estadunidense Barbara Kruger, nascida em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. A arte, ao longo da história, passou por diversas transformações. Isso ocorreu tanto no uso de materiais como nos temas trabalhados, no propósito geral ou na forma de instigar o observador. Observe o trabalho da artista estadunidense Barbara Kruger, 1945. A artista faz uso de imagens, montagens e elementos comuns ao design e à publicidade como alerta para problemas sociais criados a partir do consumo de imagens irreais de pessoas em situações utópicas. Essa mensagem é uma forma de protesto, mas não explicita o que se deve perceber, fazendo com que o trabalho seja considerado conceitual. Diferentemente da arte tradicional, que muitas vezes se concentra na representação de objetos ou emoções visíveis, a arte conceitual valoriza a ideia por trás da obra de arte. Em vez de se concentrar na habilidade técnica do artista ou na beleza estética da obra, a arte conceitual enfatiza o conceito ou a mensagem que o artista deseja transmitir. Arte conceitual. Na arte conceitual, a ideia ou conceito é o aspecto mais importante do trabalho. É o processo mental do artista, seu objetivo, que é apresentado ao espectador. O trabalho de arte não visa a construção de um objeto artístico, destinado à contemplação. É apresentado como proposições em arte. A arte conceitual não é necessariamente de protesto. Ela pode assumir diversos papéis na comunicação de ideias e promover sensações diferentes para quem as observa. Atualmente, a arte conceitual tem se destacado pela sua natureza polivalente de comunicar diversas ideias e poder assumir uma variedade de formas, incluindo instalações, performances, intervenções urbanas, entre outras. Ela desafia as convenções tradicionais da arte, incentivando os espectadores a repensarem sua própria definição do que é arte, motivo pelo qual ela também assume uma natureza de protesto e crítica. Arte de protesto. Quando a arte tem a intenção de gerar um desconforto social, dizemos que ela é uma arte de protesto. Ou seja, ela gera uma sensação que objetiva fazer o observador analisar criticamente uma situação social, econômica ou política. Em 1974, o artista alemão Joseph Beuys, de 1921 a 1986, ao realizar a performance Eu Gosto dos Estados Unidos e Os Estados Unidos Gostam de Mim, fez um protesto alertando sobre a segregação dos povos originários do território dos Estados Unidos e sobre como as suas culturas são diminuídas em relação às culturas de origem europeia. O que se pode perceber da imagem anterior é que o coiote, um animal típico dos Estados Unidos, está interagindo com o europeu. Embora num primeiro momento o animal e o artista tenham se estranhado, ao final dos 3 dias eles estavam convivendo de forma pacífica e até se deixando abraçar. O artista luso-brasileiro Arthur Barrio, 1945. Vivenciou diversas injustiças e governos ditatoriais e, com seus trabalhos, fez críticas a algumas dessas atrocidades cometidas por pessoas em posições de comando e poder. Na obra representada na imagem, Arthur cobre a televisão com um lençol, remetendo à censura imposta aos meios de comunicação, a qual impedia que a verdade pudesse ser percebida pela população em geral. Os trabalhos de artistas conceituais têm o poder de passar uma mensagem que pode ser interpretada de diversas formas. Veja novamente as obras apresentadas e tente perceber como eles poderiam ser compreendidos no contexto atual. O contexto político influencia a arte. A política é um conceito que ultrapassa disputas partidárias. Ela envolve a sociedade de um modo geral e deve ser considerada quando se fala da arte como protesto. Quando a arte é usada em prol de alertar sobre um problema, ela o faz levando em conta a cultura, a sociedade e a situação política no contexto do artista. O artista congolês Savanoir, data de nascimento desconhecida, alerta para a situação de seu país, a República Democrática do Congo, evidenciando que seus recursos naturais são explorados de forma indiscriminada e como esse território é usado para o descarte de resíduos. Na performance Homem-Pneu, o artista pretende mostrar o conceito de que o lixo descartado no país é o mesmo que foi explorado exaustivamente. Esse trabalho é um protesto político, pois alerta para a forma como o governo de seu país faz acordos internacionais de exportação de matéria-prima e importação de resíduos nocivos para a natureza. O brasileiro Thiago Costax, 1984, de ascendência tcheca e indígena, aproveita sua origem para trabalhar com o tema da preservação ambiental e mostrar como isso afeta o mundo de forma global.
Esse ativismo se torna também político, já que o cuidado ambiental faz parte das políticas públicas de um país, e no caso do artista, o protesto é contextualizado de forma global, apontando esse problema como responsabilidade de todos os governos ao redor do planeta. Engajamento político na arte brasileira. A satisfação com determinado governo dificilmente será total. Em diversos momentos da história do Brasil existiram protestos e questionamentos contra determinados grupos governamentais, partidos políticos e outras questões de ordem pública. Os artistas que se engajam nessas questões fazem da arte de protesto uma forma de alerta para alguns problemas que podem não ser percebidos pelo público geral. Houve um período na história do Brasil em que o país foi comandado sem democracia, ou seja, as pessoas foram proibidas de eleger seus governantes, que passaram a ser escolhidos por um grupo militar. Nessa época foram implantadas diversas formas de censura, e pessoas que criticavam ou expunham essas situações eram perseguidas política e legalmente. O brasileiro Cildo Meirelles, 1948, foi um artista que, durante esse período, encontrou várias formas de usar a arte para engajar politicamente e alertar sobre os problemas que um governo não democrático poderia causar na sociedade. Ele usava objetos do dia a dia, criando significados ou intervenções pontuais e, assim, conseguia contornar os órgãos que censuravam a arte da época. Perceba que a cédula criada por Cildo Meirelles e colocada em circulação não tenta falsificar nenhum valor monetário. Ela é uma forma de criticar o valor dado às pessoas pelo regime político então vigente no país. Esse trabalho, atualmente fora de seu contexto político e social original, perde parte de seu conceito. Por isso a arte de protesto tem que ser contextualizada ao seu momento histórico e social. Hoje em dia, seria possível usar o trabalho Zero Cruzeiro para uma crítica política em todas as épocas. Cada momento histórico do país engaja diferentes artistas com propostas variadas. Muitos deles o fazem criticando alguma abordagem política que percebem como injusta ou que requer uma atenção maior, mas nem sempre o ativismo ataca especificamente o modelo de governo vigente. Muitas vezes ele pode se referir à forma como determinada cultura fica fora das políticas públicas e das pautas dos governantes. No caso do artista brasileiro Tunga, de 1952 a 2016, ele expõe de forma quase autorreferencial, em alguns de seus trabalhos, as lutas pelo reconhecimento e pelo espaço das culturas marginalizadas e que estão fora do alcance do grande público. Perceba que na apresentação da performance Chifópagas Capilares Entre Nós, a materialidade, o uso de fios representando o cabelo, a harmonia e a forma como as meninas interagem diferem de uma arte de protesto mais ativista como a de Cildo Meirelles, que faz uma crítica com imagens escolhidas propositalmente para chocar. Existem muitas possibilidades de protesto. A artista brasileira Ana Bela Geiger, 1933, por ter morado em diversos países, questiona em suas obras o que se entende como fronteira geopolítica, ou seja, as limitações invisíveis entre diferentes territórios que não permitem o livre trânsito dos povos e as trocas culturais. Para ela, a demarcação de um país é uma forma de interromper o intercâmbio entre as tradições dos povos, o que diminui a diversidade e a aceitação do diferente. Ativistas cobrem obra-prima de 200 anos e colam as mãos na moldura em protesto. Essa é a mais recente manifestação de uma série de ações da Just Stop Oil. 2 ativistas climáticos se colaram a uma obra-prima de 200 anos na National Gallery de Londres na segunda-feira, 4, sendo a manifestação mais recente de uma série de protestos do grupo ambientalista britânico Just Stop Oil. A dupla cobriu a famosa pintura de paisagem de John Constable de Irvine com uma versão modificada da imagem antes de colocar as mãos na moldura. A versão modificada dos manifestantes viu o rio substituído por uma estrada pavimentada, com chaminés de fábrica retratadas ao fundo e aviões sobrevoando. A Just Stop Oil, que está pedindo que o governo do Reino Unido bloqueie as licenças para a futura extração de petróleo e gás, identificou os manifestantes como os estudantes Hannah Hunt e Eben Lazarus. A National Gallery disse que a pintura foi removida da vista após o incidente e desde então foi examinada por conservadores. Irvine sofreu pequenos danos em sua moldura e também houve alguma interrupção na superfície do verniz na pintura, ambos já foram tratados com sucesso, disse a galeria à CNN em comunicado, acrescentando que a pintura estará de volta em exibição a partir desta terça-feira, dia 5. Fundada no início de 2022, a Just Stop Oil embarcou em vários protestos de alto nível nos últimos meses.
Em março, uma partida de futebol da Premier League foi interrompida quando um manifestante se amarrou a uma das través do gol. No mês passado, 4 dos apoiadores do grupo cobriram a parede externa e os degraus da sede do Tesouro do Governo do Reino Unido com tinta vermelha.